bem? Hoje vou falar-vos sobre Plutão. Mas antes disso tenho que vos explicar que os planetas e as constelações que existem à volta da Terra têm uma determinada energia. Essa energia é emitida e influencia-nos. Tanto pode ser a posição das constelações e dos planetas quando nós nascemos, o que vai influenciar as nossas características ou personalidade, como pode também ser o movimento desses próprios planetas que acaba por influenciar as circunstâncias e os acontecimentos do nosso dia-a-dia. Em relação a Plutão, esta energia chama-se, ou pelo menos eu costumo lhe chamar, de poder. É como se nos tivesse saído 1 euro milhões. E depois, claro, parece uma coisa fantástica, mas depende da maneira como nós fazemos a utilização dessa energia. Há pessoas que ganharam euro milhões e são milionárias e estão muito bem na vida, outras que ficaram piores que aquilo que estavam antes de terem ganho euro milhões. Por isso, Plutão depende de ti. O sítio onde se encontra Plutão no nosso mapa natal, assim como o posicionamento que ele tem em determinado momento, mostra-nos onde é que nós temos o nosso poder, o poder da transformação. Conforme a constelação ou o grupo das estrelas em que Plutão está a passar, temos uma determinada influência desse poder numa área da nossa vida. E é para percebermos melhor esta questão do poder da transformação que vou-vos pedir para recuarmos um bocado no tempo. É claro que não é só o Plutão que influencia a história da humanidade, todas as constelações e planetas à volta da Terra também influenciam. Mas para compreendermos melhor esta manifestação da energia do Plutão, eu escolhi um ponto na história que infelizmente não é muito positivo, mas que nos vai ajudar a compreender esta questão do poder da transformação. No ano em que o Plutão inicia a sua trajetória na constelação do Caranguejo, inicia-se a Primeira Guerra Mundial. Parece uma questão um bocado antagónica, uma vez que o caranguejo tem a ver com nutrir o outro, as emoções, a família e as raízes, e uma guerra, à partida, não tem nada a ver com esta circunstância. Mas recuarmos um bocado no tempo e passarmos, por exemplo, ao século XVIII, vamos ver que se deu a Revolução Industrial e os países, principalmente da Europa, evoluíram imenso. A América também conquistou a sua independência, portanto, os países, neste momento, os países da Europa que estavam ditos civilizados, quiseram levar essa civilização a outros países. Voltaram-se então no século XIX para a África e a Ásia e quiseram então levar essa civilização. No fundo o que eles queriam era mão de obra e matéria-prima barata. Mas a bandeira que estiaram foi exatamente a da civilização. Quando vamos então compreender que, passando o tempo do Plutão em cima do Carneiro, no qual conquistamos, o Plutão em cima do Touro, na qual mantivemos ou construímos, e depois em Gêmeos, na qual aumentamos a comunicação, chega a uma determinada situação em que tudo que é à força acaba por rebentar e, portanto, dá-se o ponto da ruptura. É então quando o Plutão entra no signo do Caranguejo, que está relacionado sim com a família, com as raízes, neste caso com as nações, é que as nações entram em guerra umas com as outras e rebenta a Primeira Guerra Mundial. Vamos introduzir aqui um segundo conceito, o conceito de poder ligado ao controlo. O controlo era aquilo que os países europeus queriam exercer sobre as suas colónias, neste caso na altura do imperialismo, e quando nós estamos a falar da nossa vida, da vida de hoje em dia, será então o controlo que nós podemos exercer sobre as nossas colónias, ou seja, sobre a nossa família, o nosso país, aquilo que está à nossa volta. É muito fácil responder esta pergunta. Já várias vezes ouvimos dizer que tu tens os olhos da tua avó, ou então és teimoso como é o teu pai. Assim como também já ouvimos falar em doenças hereditárias, como no caso dos diabetes ou das alergias. Tal e qual como nós herdamos estas características, também herdamos padrões mentais. Ou seja, as pessoas que passaram pela vivência da Primeira Guerra Mundial passaram situações horríveis, portanto tiveram que esconder as suas emoções. Portanto, tornam-se agora pessoas impermeáveis às emoções. E quando nós ouvimos dizer és tão insensível, podemos conseguir compreender que isso se trata de um padrão mental. É algo que nós podemos aproveitar o melhor que tem esse padrão, ou seja, a frieza e a capacidade de ser claro mentalmente, mas também corrigir o nosso comportamento de forma a não magoarmos as outras pessoas e principalmente não nos magoarmos a nós. Quem tem um Plutão em Caranguejo teve uma mãe e uma família imperialista,
ou seja, que queriam controlar, queriam civilizar e queriam educar à força. E depois, quando crescem, têm inconscientemente as mesmas atitudes em relação à sua nova família. Compreendo desta forma. A Primeira Guerra Mundial, a pessoa passou por situações de privação muito grandes. Portanto, aquilo que ela quer é que a sua família não passe pelo mesmo que ela passou. Desta forma, a única maneira que ela tem de demonstrar o amor é através do controlo, para que nada de mal aconteça. Portanto, quando uma mãe diz ao seu filho: veste o casaco, está frio lá fora, significa que ela não quer que ele se constipe, não quer que ele fique doente. Mas o filho pode entender isso de uma forma completamente diferente, pode entender como seja uma imposição e vai se sentir magoado, vai sentir as suas emoções feridas. Portanto, este género de emoções a acontecerem ao longo da vida da pessoa faz com que essa pessoa se sinta magoada e emocionalmente desgastada. E só quando a pessoa já está naquele ponto em que perdeu as forças e não tem mais vontade de controlar, é que muda este padrão mental. E a pessoa passa a ser transparente em relação às suas emoções, não quer controlar e usufrui da paz que isso traz, essa mudança de comportamento. Mas temos que ter atenção à situação. Mudar um padrão mental não é de um dia para o outro. É necessário ter muita paciência e muita aceitação em relação aos erros das outras pessoas e em relação aos nossos próprios erros. Plutão é como se nos tivesse saído o Euromilhões. Dele advém o poder da transformação. Muitas vezes a sua energia é manifestada numa forma de controlo, mas usada com transparência e aceitação, pode trazer uma mudança de padrões mentais. Esta mudança leva-nos a descobrir o verdadeiro potencial. Este foi só um exemplo da manifestação da energia do Plutão. Poderíamos falar de outros exemplos, como a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu apenas alguns meses após a entrada do Plutão na constelação, o signo de Leão. Mas isso fica para outra oportunidade. Até lá, convido-vos a participarem na partilha da astrologia, que vou realizar na próxima sexta-feira, onde vamos falar no Plutão em todos os signos. Espero que tenham gostado. Até breve.